Olá, professora. Então, meu nome é Rafael Miguel da Silva. Vim fazer a introdução, do trabalho da Silva Plá em relação ao texto da Silva Plá, A Redoma de Vidro. Nosso grupo, inicialmente, ele foi dividido em alguns tópicos para melhor desenvolvimento, até mesmo para entendimento e para a gente mesmo meio que ah, fica mais fácil da gente dividir o texto, né, em alguns subtópicos e apresentar isso para vocês. Mas é que assim, ao fim e ao cabo, depois dessa situação que teve, acabou que a gente, eu não sei se eles vão seguir essa métrica de divisão, né? Porque o trabalho deixou de ser individual e deixou de ser em grupo, agora conta como uma avaliação individual. Mas vamos lá. A gente tinha dividido, proposto divisão do texto em alguns subtópicos, como biografia da autora, que ficou com o Marcelo, responsável, o contexto histórico da obra, que ficou comigo e com a Gabi, o enredo e a apresentação dos personagens, que ficou com o Gabriel, a identificação de novas publicações e seus contextos e recepções, que ficou com a Andrea e a Gabriela, e questão social que o livro aborda, que ficou com a Isa e o Miguel. Em relação ao enredo e apresentações dos personagens, a gente sabe que são uma quantidade muito grande de personagens. Então, em relação ao Gabriel, o que nós tínhamos proposto? Que todos os integrantes do grupo, de alguma maneira, ajudassem ele a trazer uma parte dessa reflexão sobre o enredo e a apresentação dos personagens, porque isso foi um tema que ficou muito denso para uma pessoa só. Então, de alguma forma, todo mundo, na hora que o Gabriel apresentaria, nós iríamos dar nossa participação em relação a alguma questão da análise psicológica de algum personagem, da característica específica de um determinado personagem. E, né, mas acabou não sendo. Mas vamos lá. Em relação ao texto da Silva Plá, eu acho interessante porque ele está dentro de um contexto, né? Seguindo essa linha do que a gente tinha dividido, de um contexto histórico. A gente está ali logo depois do século XIX, que é um século de muitas transformações. Você tem muitas coisas novas, mas essas coisas novas geralmente eram propostas, né, por homens. Você tem ali no início do século XX o quê? Aí você tem a Primeira Guerra Mundial, que de fato, pelo que a historiografia diz, foi a partir da Primeira Guerra Mundial, que se inicia o século XX, né? Assim, não é de forma cronológica, né, como geralmente a gente conta, mas que o século XX acabou se iniciando a partir da Primeira Guerra Mundial por questões lá que a gente que determinada linha historiográfica acaba defendendo. Mas o fato é que a Primeira Guerra Mundial foi algo que impactou de forma tão preponderante, tão assertiva, né, e traumática a Europa, que a mão de obra masculina, né, que acabou indo de forma contundente, de forma mais, né, rápida, de forma mais direcionada para ficar na linha de frente nas trincheiras, necessitou-se de uma mão de obra que substituísse essa mão de obra masculina. E a mulher, ela acabou sendo, né, uma válvula de escape das necessidades tanto desses capitalistas, mas da necessidade do mercado daquele período. Então a mulher acabou entrando no mercado de trabalho de forma mais efetiva, né, pelo menos no primeiro momento, durante essa Primeira Guerra Mundial. Tanto na fábrica de bombas, de tecido e de produtos de primeira necessidade. Na escola em si, a mulher ela tinha desde o início um papel pelo menos no século XIX, um papel um pouco mais marcante, né, que as normalistas. Se tem ali também uma coisa mais presente, né, exercida pela mão de obra feminina. Eu estou falando isso porque após a Primeira Guerra Mundial, com a volta desses homens, você tem a ocupação desses homens nesse mercado. Então, assim, essa questão
entre guerras, a mulher está se desenvolvendo dentro do mercado de trabalho, e tanto uma questão política também, na década de 30 que se inicia-se toda uma manifestação em favor da mulher dentro do cenário político, tanto no sentido de ser uma pessoa que possa votar e uma pessoa que possa ser votável, né? Então, assim, você tem tido ali não um protagonismo, mas uma reivindicação de determinados grupos de mulheres e grupos sociais, né, que reivindicam a participação mais efetiva da mulher no mercado de trabalho, na educação, etc. A Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa, ela acaba fazendo principalmente com essa questão ideológica, socialismo, né, comunismo e capitalista. Mas, assim, o fato é que até hoje a gente vive numa questão em que a mulher acaba lutando e tem a todo momento reivindicar por que os seus direitos conseguidos sejam permanecidos e que novos venham a ser adquiridos, né? Porque permanecer com direito é uma luta constante, né? Então, assim, a Sylvia Plath está inserida dentro desse contexto histórico, né? De pós-Segunda Guerra Mundial, dentro de um período de Guerra Fria, né? Em que, de alguma forma, as mulheres lá tinham um papel pré-determinado para exercer determinadas funções. Então, assim, você tem várias pressões, né, sociais, coerções sociais que são típicas desse período, né? Hoje a gente tem diferentes formas de coerções, né, dentro de uma lógica de longo prazo, mas não é tão coercitivo quanto naquele momento, porque era um período em que a gente não tinha tantos ganhos sociais que a mulher conseguiu desde então. Então, assim, a Silvia Plath escreve essa Redoma de Vidro dentro desse contexto. E ela aborda determinadas situações de alguns personagens. Você tem uma personagem chamada Esther, e essa Esther, ela tem uma amiga chamada... Ai, gente, deixa eu ver aqui o nome dela, que eu já esqueci o nome dela. Deixa eu ver aqui, Doreen, se não me engano. É porque eu não consigo levar o nome dela. É Doreen. Ela tem essa amiga dela, inicialmente no livro, e primeiramente elas ganham, né, um concurso lá, 12 mulheres acabam passam num concurso de férias, né, para ficar um mês trabalhando numa revista de moda. Esse é o contexto mais ou menos de como se inicia o texto lá a Redoma de Vidro. E ela é uma das participantes que ganha. Só que essa Esther, né, que ela acaba sendo um personagem, ela é um personagem que conseguiu com muito esforço, mas ela é diferente das outras 11, porque ela vem de um contexto social completamente diferente. Ela vem de um contexto social que você não tem muitas oportunidades, né? Em que é mais complicado ainda uma mulher que dentro desse contexto social de vulnerabilidade financeira, né, econômica, você conseguir algo além do que do que você já, de certa forma, é pré-determinada a exercer, né? Até mesmo a Esther, né, a personagem Esther, ela fala de algum momento que a avó dela tinha falado em algum contexto, fala assim, você gostou dessa comida? Um exemplo, ela traz essa memória, não lembro qual é a página. Aí ela fala assim, não, porque isso aí custou X dólares, né? Só que quando ela traz essa memória, a avó dela traz a memória da grande crise de 1929, em que você tem, né, a primeira grande crise, né, de quase quebra do capital, e na Europa, mas começa em Nova York, né, grande crise de Nova que acabou afetando toda a estrutura econômica capitalista. Mas, assim, de certa forma, isso estava na memória das pessoas, né? Isso, e ela traz isso aí por alguma questão que ela acha interessante. Ela trouxe isso e botou essa informação ali no livro.
Eu tenho comprei o livro, que é da Silva Plath, consegui comprar, estou gostando muito, ainda não li ele todo, mas já li ele bastante. E eu vou trazer algumas questões também para a senhora, para ler aqui na apresentação. A Esther era uma mulher dentro desse contexto, ela é uma mulher que tem poucos recursos, né? Então tudo que ela consegue, ela acontece com muita dificuldade. Ela já vem dentro de um padrão que as pessoas falam para ela que ela tem que ser no máximo que é datilógrafa, ou então uma recepcionista, ou então uma secretária. Nada com um cargo de gestão, de direcionamento, né? Apesar que no próprio texto você tem uma diretora do que é a JC, que ela conversa na página 41 do texto, eu botei aqui a anotação. Ela fala assim para Esther, em algum momento ela fala que é necessário que a mulher, para ocupar essa vaga, para ocupar determinada uma vaga dentro da empresa, no caso da revista de moda, ela fala em outro idioma, que preferencialmente seja o alemão, francês, russo e italiano, ou seja, não é só você saber o seu inglês, que é a língua materna dela, você tem que saber uma segunda, terceira e um quarto idioma, para ser redator-chefe. Então, assim, parece que na cabeça da Esther, nesse momento, ela começa a perceber que, poxa, quando você está chegando numa corrida, no final da corrida, na linha de chegada, parece que mudam as regras e a linha de chegada ela fica mais distante, entendeu? E, assim, isso daí é uma questão de reflexão da minha parte em relação a essa situação. Mas, desculpa, estou andando inflamado e estou com crise de sinusite. Tá? Peço desculpa, professor. Mas a questão é que o cargo de gerenciamento dessa revista feminina de moda é exercido por uma mulher. E essa mulher chama-se JC. Entendeu? Então, assim, não é uma questão comum. Então, assim, essa questão de você ter uma liderança por uma mulher dentro de uma empresa, isso já é novo, já é inédito. Que a própria Silva Plath traz isso com a personagem Esther narrando a história, né? E eu acho isso interessante. Mas assim, essa redoma, ela traz algumas questões também dessa questão da pré-determinação do que a mulher tem que ser, do que a mulher tem que fazer e como tem que se comportar, né? Entretanto, essa Dory, que a própria Esther, que é a personagem narradora da história, ela lembra de algumas questões que elas fogem um pouco dentro desse papel restrito a qual mulher elas têm inserida. Primeiro, a Dory é uma mulher bonita, loira, linda, maravilhosa, descrita pela Esther, que ela é maravilhosa. E em algum momento elas saem e acabam encontrando um rapaz que é famoso, e esse rapaz famoso se interessa pela Dory e acabam passando a noite juntos, entendeu? Então, assim, ela está dentro de um contexto em que essa mudança começa a acontecer, né? Em que você tem uma mulher que passa a noite com outro rapaz sem ser casada, sem ter uma amizade, sem ter um relacionamento de namoro. Conheceu ali, foi para casa dele, pro hotel onde ele estava, e se relacionaram. Entende-se que eles, como ela passou a noite, entende-se que eles tiveram uma relação sexual, amorosa. Então, assim, isso é uma mudança do século, na metade do século, né, naquele meio do século XX, em que há sim muitas transformações. No década de 60 é uma década que tem muitas questões muito interessantes, né? Claro, teve assim movimentos sociais reivindicando determinados direitos femininos, etc., mas também tem a grande criação da pílula anticoncepcional. Isso é uma coisa revolucionária. Entendeu? Então a mulher acaba assim, eu tenho autonomia de decidir se eu vou engravidar ou não. Entendeu? Não é só a interrupção do coito, mas é o fato de que eu, como mulher, posso tomar um remédio e automaticamente eu vou prevenir uma gravidez. Entendeu? E nisso, claro, isso serve como uma questão libertadora, mas também para aquelas mulheres que querem ter uma vida sexual mais liberal e não serem julgadas pela sociedade, porque a gravidez ela aparece, né? A barriga cresce. Então você toma um anticoncepcional, isso daí não é evidente, né?
Mas assim, são outras questões que eu acho muito interessante aqui em relação a Esther, que é a personagem. Ela fala da Dawnri com uma certa inveja. Porque assim, a Esther é uma pessoa, como qualquer uma outra pessoa, que tem suas qualidades e seus defeitos. E ela fala assim na página 10 do livro: garotos assim me deixam muito irritada. Fico com tanta inveja que mal consigo falar. Não tinha 19 anos. Não, desculpa. Eu tinha 19 anos e aquela era a primeira vez que saí de Nova York. Era a minha primeira grande chance. Mas lá estava eu, imobilizada, deixando a oportunidade de escapar entre os meus dedos. Desculpa. Ela fala Dory aqui nesse contexto. Porque antes disso, ela fala das características da Dory, que a Dory é isso, que a Dory é aquilo, que ela é maravilhosa, não sei o quê. Depois ela fala Dory. Então assim, e logo depois tem uma outra situação também, quando a Dory ela volta desse caso que ela teve com o rapaz, e ela volta de madrugada, e ela bate-se na porta do quarto em que ela estava, que ela estava lá deitada, ela acorda da banheira, que ela estava na banheira, e foi lá ver. E ela não ajudou a Dory estava no chão, eu acho que tinha vomitado o chão todo, e simplesmente ela não ajuda a Dory. Tá? Bem, assim, são questões que a gente vê que ela, que no primeiro momento fala assim, poxa, mas ela é capaz de fazer isso? Nós somos seres humanos. Em algum momento a gente é capaz de fazer qualquer coisa, né? Seja boa, seja ruim. Agora, a gente delibera em determinado momento se a gente vai fazer aquilo de fato, né? Por mais que a gente tenha todo um contexto de que, vou fazer o bem, mas às vezes você pode decidir não fazer. Então, assim, ela inicia o livro falando sobre umas outras questões também que eu acho interessante. Ela fala sobre questões, provavelmente, de determinadas formas de modus operandi de morte. Por exemplo, aqui fala um caso que houve um caso de punição, a Rosenberg. A autora acredita, tipo assim, ela acreditava que a forma mais dolorosa, né? A pior forma de se vir a falecer, vir a morrer, seria através de morte por eletrocução, né? Por eletricidade. Então, assim, e ela traz alguns casos no início do livro de casos que é de tipo de morte, né? Não sei quem foi eletrocutado, não sei quem morreu, não sei o quê. Então isso aí está presente nela, né? Está presente na obra de forma marcante, até porque acaba ela falecendo no final, mas antes disso ela entra ela é internada, ela passa por um processo de depressão, que hoje a gente entende como depressão, mas na época, isso é interessante observar que à época você não tem tão esclarecido essas questões de doenças mentais. Você tem um preconceito muito grande, né, em relação a isso. Se você for reparar hoje, ainda se tem uma carga muito pejorativa em relação a doenças né, da psique, da mente, como para determinadas vertentes religiosas veem isso como se fosse algo espiritual, algo demoníaco. Né? Não veem isso como algo da ciência, algo da medicina que possa ser tratado. Então, assim, outras pessoas acham que é frescura. Hoje, estou falando hoje, em pleno século XXI, você tem esse discurso. Aí eu trago um caso completamente diferente do texto, mas que é um caso de vivência, né, que eu vi. Eu tenho um conhecido ele tentou se matar, porque ele estava numa crise lá, a esposa tinha traído, etc. Ele pegou o carro, estava falando para mim que ia dirigir o carro e ia bater no poste. Aí a gente a gente fala aquilo que tem que falar, né? Não, mas isso daí não é o caminho, né? Né? A gente dá umas palavras de ânimo, mas assim, aí uma pessoa, que é o pai da pessoa, me encontrou na rua e falou assim, mas isso é frescura. Como é que pode a pessoa se matar, isso aqui? Aí você vai tentar argumentar,
falando, não, mas isso é uma doença, né? Isso é como se fosse uma doença, como se você, às vezes, você está com febre, você está com crise sinusite, como eu estou agora, mas essa doença é uma doença na mente, né? E tem um tratamento específico. E a pessoa é ignorante e acha que você está sendo, que você que é o ignorante pelo fato de você ter um pensamento assim. Então, assim, nessa época, então, que não é na época da internet, ou se é época de revista, de livro, mais ainda, eu acredito. Porque você não tem toda essa questão ainda muito bem formulada, né? Você acabou de sair de um período em que as mulheres que tinham determinados tipos de crise, de ansiedade, eram histéricas, né? Então, assim, você tá caminhando ali a partir do século XIX essas doenças do psicológico, essas doenças da mente. Né? Hoje a gente tem isso mais esclarecido por parte da medicina, mas não no senso comum. O senso comum ainda acha que isso tem uma frescura, é falta de Deus, né? Aí eu trago um outro contexto que a Silva ela traz e que isso é muito marcante dentro da instituição que a gente estuda. A UERJ ela tem uma tradição, né, pejorativamente falando, né, infelizmente tem essa tradição de pessoas que estão em estado de depressivo tão grande e suicidas, de pensamentos suicidas, utilizar a instituição para exercer essa prática suicida. Todo semestre tem um caso, às vezes mais de um. No ano, às vezes, de 5, 6. E a instituição abafa, porque para que as pessoas que têm esse tipo de pensamento não achem que lá seja um local para se fazer isso. Porque se isso é divulgado na mídia, no jornal, na JTV da vida, no jornal aí de vinculação eletrônica, né, de televisivo, a pessoa fala assim, poxa, vou fazer isso, vou lá porque lá eu posso fazer isso, entendeu? Então, assim, são questões que a gente para refletir, entendeu? Isso é uma realidade interior, dessa doença, né, que é a depressão. E não só a depressão, mas essa que tem sentimentos, que traz esse tipo de vontade, né, suicida, isso é muito marcante dentro da nossa instituição. Eu vou trazer aqui uma outra questão que eu acho interessante, que é do próprio livro, na página, no 11º capítulo, eu vou ler aqui esse trecho. Assim, o título dessa primeira parte é: A sala de espera do Dr. Gordon era bege e silenciosa. As paredes eram bege. Deixa eu só botar óculos. As paredes eram bege. O carpete era bege. O forro das cadeiras era bege. Os sofás eram bege. Não havia quadros nem espelhos nas paredes, apenas certificados de diferentes escolas de medicina com o nome do Dr. Gordon escrito em latim. Samambaias pálidas e plantas espinhentas de um verde bem escuro enchiam os vasos de cerâmica espalhados pelas mesinhas do centro de canto de revistas. Fiquei me perguntando por que aquele lugar parecia tão seguro. Então me dei conta de que era porque não tinha janelas. Ela estava num consultório para falar com o Dr. Gordon e não tinha janela. Porque esse médico era um médico que, à época, era um especialista que tratava questões do psique, da mente, de doenças da mente. O ar-condicionado me dava arrepios. E eu ainda estava usando a saia rodada e a blusa branca de Betsy, que era uma das amigas de Esther. E estavam meio caídas agora, já que eu não as lavava há 3 semanas em que estive em casa. O suor acumulado no algodão produzia um cheiro azedo, mas acolhedor. O estado de depressivo dessa mulher, desse personagem da Esther, é muito claro nessa passagem do texto. Também fazia 3 semanas que eu não lavava o cabelo. Ela não tomava banho, né? E 7 noites que eu não dormia. Minha mãe disse que eu devia ter dormido um pouco, que era impossível ficar tanto tempo acordada. Mas se isso aconteceu, foi com os olhos abertos. Eu tinha ficado olhando para o verde luminoso dos ponteiros do relógio ao lado da cama, acompanhando seus ciclos e semicírculos toda noite.
a semana inteira sem perder um só segundo, minuto ou hora. Eu não tinha levado minhas roupas, não tinha lavado, desculpa, não tinha lavado minhas roupas ou o cabelo porque aquela me parecia uma ideia estúpida. Não tinha vontade de fazer nada. Eu via os dias do ano se estendendo diante de mim como uma série de caixas brancas e brilhantes, separadas uma da outra pela sombra escura do sono. Só que agora a longa perspectiva das sombras que distinguiam uma caixa da outra tinha subitamente desaparecido, e eu via os dias cintilando à minha frente como uma avenida clara, larga e desolada até o infinito. Eu achava estúpido lavar algo num dia, para no outro seguinte ter que lavar de novo. Ficava cansado só de pensar naquilo. Queria fazer as coisas de uma vez e me ver livre de tudo. Ou seja, não é só uma questão de porcaria, né? Porque ela fala muito... Porque a gente sabe também que o pessoal lá dos Estados Unidos assim, não gosta de chegar a dar banho como o brasileiro. A gente tem uma tradição que vem do indígena, que é uma herança cultural indígena, de tomar vários banhos por dia. E eles têm uma tradição que veio da Europa da pessoa tomar banho, né, só lá sabe como. Quando? Por isso a França desenvolve a questão do perfume, né? Eles também tiram aquela catinga do gente porca. Né? Ou melhor, da pessoa que tem uma cultura diferente que não gosta de tomar banho. Mas assim, essa questão da Esther, que está nesse contexto, então ela fala de um estado emotivo, emocional dela, de que não tem vontade de fazer nada. Entendeu? Aí junta-se isso também a questão cultural de não tomar banho no local, né? Lá em Nova York. Então assim, eu só trouxe essa questão para dizer que em algum momento ela consegue se suicidar, e claro, tem uma relação do texto da Silva Plath com a própria vida da Silva Plath, que é o primeiro romance dela, o primeiro e único romance dela. Ela escreveu um livro de poemas, se não me engano, póstumamente escreveram um livro de um diário dela, que era o Diários de Silva Plath, dos 10 últimos anos da vida dela. Então assim, a Silva Plath, e dizem, né, alguns autores falam que o livro é uma história, né, que diz de alguma forma a vida da própria Silva Plath. E essa Esther, desculpa, seria o personagem que representaria a Silva Plath na história, né? Então assim, e de alguma forma a própria Silva, ela também tem esses pensamentos suicidas, e ela se mata em algum momento, né? Ela se mata, né? Tipo, né? Bota lá o gás lá e acaba se matando. Mas assim, a questão é que o livro lhe traz essas questões para a gente refletir. Para a gente refletir e tomar cuidado também e fazer uma análise crítica dos nossos pensamentos, da nossa forma de julgar o outro, né? E dessas estruturas históricas e sociais que acabam perpassando durante a história. A Silva Plath escreve um livro na década de 60 que tem estruturas muito parecidas com a sociedade atual. Você tem as mulheres que, por mais que tenham reivindicado e tenham ocupado vários outros espaços, ainda muitas vezes ocupam um papel de subserviência dentro de uma sociedade que é estritamente patriarcalista. E eu estou fazendo uma relação na sociedade brasileira, né? Porque a gente sabe que a Sylvia Plath, ela escreveu esse livro dentro de um contexto histórico lá nos Estados Unidos, em Nova York. Eu estou fazendo uma reflexão sobre a sociedade brasileira, que é uma sociedade patriarcalista. E é uma sociedade que cada vez mais parece que cada vez mais ela se apega a questões preconceituosas em relação a gênero. A mulher ela tem que estar dentro de casa, principalmente em determinadas vertentes religiosas, tem que estar dentro de casa, ela tem que cuidar do marido, ela tem que fazer comida, ela tem que lavar roupa, ela tem que ser aquela que
que administra o lar. O homem é aquele que provém. Então ele só trabalha na rua, né? Volta e tem que encontrar tudo isso pronto, roupa lavada e passada, o filho educado, a esposa cheirosa, limpa, bonita e disposta para fazer relação sexual com ele, né? Então assim, isso daí é muito presente ainda dentro de uma sociedade dentro do século XXI. Quando eu falo isso, a gente fala de uma obra aqui da metade do século XX, tá? Mas isso tem muito a ver ainda com a sociedade atual do século XXI. Assim, 60 anos depois, isso daí ainda está muito presente, determinadas estruturas, entendeu? Que são estruturas psicológicas, sociais e mentais que a gente reproduz. Do papel da mulher na sociedade, como ela tem que se comportar, do fato de uma mulher ela sofrer assédio e o advogado um exemplo, de um caso, o advogado do réu utilizar fotos do Instagram da vítima para legitimar a postura libidinosa da vítima, que foi assediada sexualmente. E o juiz aceitar e não repreender. Claro que tem casos de que juízes hoje estão repreendendo e não estão aceitando esse tipo de coisa, de questão de dar um esporro, né, quando no advogado do réu. Mas ainda muito presente esse tipo de questão, em que a mulher é julgada pela roupa que ela veste. Aí determinadas mulheres pensam e acham que tem que ser dona de casa e por isso ficam refém da mão de obra masculina do seu esposo, que vem no casamento como uma única forma de ascensão social, de ter uma condição financeira boa, né? Porque se acha que isso daí porque foi criado dessa forma, porque possivelmente isso vem de uma doutrina, de uma doutrina que é passada de forma até mesmo inconsciente, mas a pessoa vê no casamento uma saída para a ascensão financeira e para conseguir sua autonomia. Só que uma autonomia dependente do marido. Que autonomia é essa? Mas bem, acho que assim, não é que seja bom, que seja ruim. Eu só estou trazendo um ponto de reflexão, né? Essas mulheres do livro da Redoma, de vidro, são mulheres que estão ali inseridas, claro, tem os papéis ali né, bem especificados daquela sociedade, mas elas estão indo para a rua trabalhar, né? Elas estão ali inseridas no mercado de trabalho, de alguma forma. Mas eu estou falando de ideias que ainda estão muito presentes na nossa sociedade, numa onda conservadora muito grande, em que vê nessa questão de definição de gênero, de papéis de gênero, muito bem definido e muito bem fixado, né? Você não pode pensar de outra forma, porque senão você está errado, né? Então assim, e isso é um pensamento que está cada vez mais forte, cada vez mais forte. Mas assim, já chegando, sem mais delongas, já estamos com 33 minutos do vídeo, o livro da Silva Plath, ele me traz várias questões de reflexão sobre essas questões da sociedade. E eu relaciono principalmente as questões da minha vida, né, que a gente relaciona com frustrações, com determinados papéis que você tem que ocupar dentro dentro da sociedade, como se só pudesse ocupar aquele tipo de papel, você não pudesse conseguir nada além. A Silva Plath, ela traz essas questões de forma a que ela tenha achado uma forma de se livrar de todas essas correntes, dessa redoma, né, que a sociedade impunha, dessa coerção que é a redoma social que ela sofria, através do suicídio. Ela viu no suicídio uma forma de libertação, uma forma de se livrar dessa sociedade opressora. Então eu acho que isso daí que é um ponto que eu acho interessante e que eu refaço essa reflexão com a conjuntura com a UERJ passa, né? Desde sempre, com esses casos de suicídio.
Desculpa, professora, pelo tempo aí do vídeo, tá? Um abraço. E desculpa também que eu tô com crise de sinusite, minha garganta tá horrível.